Começando a nossa aula de hoje falando sobre o sistema operacional Linux, né? Um sistema também que é bastante cobrado nas questões de concurso, pontuando para vocês, meus alunos, que quando a banca ela traz no edital sobre o sistema operacional e ela deixa em aberto, ela pode cobrar tanto o Windows 11 como também pode cobrar o Linux na tua questão de concurso. Outras bancas já definem, né? E já trazem bem direto ali no seu edital que irá cobrar do candidato Linux. Professor, o que é cobrado de Linux? Nunca mexi com Linux, como que eu vou gabaritar Linux? Muito tranquilo, meu aluno, porque a banca ela sempre vai te cobrar conceito, noções básicas, né, desse sistema operacional. Então ela vai te cobrar o conceito, como esse sistema ele atua, a sua fase estrutural, e também no caso de Linux, elas cobram bastante comandos, né? Então vem comigo aqui para que a gente possa aprofundar assim esse conteúdo de Linux. Primeira parte é entender a história do Linux, né? Como que o Linux ele foi criado. Então o Linux ele é uma cópia do Unix, tá? Existia um sistema operacional chamado de Unix, né? E esse Linux que nós conhecemos hoje, ele vem exatamente, né, do Unix. Então a base da criação do Linux é o Unix. E quem criou esse Linux, professora? Foi o senhor Linus Torvalds, né? Linus Torvalds, então, ele é o cara que faz o quê? Que faz o kernel, que faz ali, né, o núcleo da programação Linux. Então, ó, juntou o nome dele Linus com Unix, né, e criamos aí o Linux. Bem, todo programa ele é feito através de uma linguagem de programação e o Linux não seria diferente. O Linux, a linguagem de programação que fez a criação do Linux é exatamente a linguagem C, tá? Foi por volta de 1991 que seu Linus Torvalds, né, um finlandês, criou um clone do sistema Minix, sistema operacional desenvolvido por Andrew Tannenbaum, que era semelhante ao Unix, e deu o nome, né, que hoje nós conhecemos como Linux. Nós temos que pontuar que, diferente do sistema operacional Windows da Microsoft, o Linux nas questões de concurso, ele não é cobrado da forma usual. Como assim, professora? Clica aqui, botão direito para ali, área de trabalho, barra de tarefas. Não, nada disso aparece nas questões de concurso do Linux, tá? Linux, como eu falei, é muito cobrado, mas através do seu conceito. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre Linux, né? Primeiro, ele é enquadrado como um software livre, né? O que é isso? Software livre, na nossa aula de software, né? Nós aprendemos sobre software proprietário, sobre software livre, detalhamos o software livre. Então, se você perdeu essa parte, retorna, assiste a aula de software que vai estar mais aprofundado. Mas pincelando aqui para o começo da nossa aula de hoje de Linux, nós vamos ter que entender que o software livre é aquele programa, né, que vem com código-fonte aberto. Código-fonte é a receita do bolo. Então, como que o Linux foi montado, a estrutura dele na criação da linguagem, né? Então, nós chamamos isso de código-fonte. E o código-fonte do Linux, ele é aberto. Ao inverso, né, do código-fonte do Windows. O código-fonte do Windows é um código-fonte fechado. E nós chamamos e classificamos assim o Windows como, né, um sistema operacional proprietário, código-fonte fechado, tá? Então, ó, também, né, o Linux é considerado como um sistema operacional. Nós aprendemos que os sistemas operacionais, né, são aqueles programas que têm que ser o primeiro a ser instalado. Eles conseguem entender a linguagem de baixo nível que o hardware conversa, então eles entendem o 01, o famoso código binário, faz ali a efetuação dos processos, faz gerenciamento de tudo que tem dentro da parte de hardware e de tudo que tem dentro da parte de software, né? E ele é ali o principal, né? E por isso que também pode ser chamado de um programa de sistema, um software de sistema ou um software básico, porque ele é essencial para o funcionamento deste equipamento computacional que você acabou de adquirir. Então é um casamento perfeito, né? Hardware só existe porque tem o software só existe porque tem o hardware. Então o ferro, né, sem o motor não adianta nada, um carro sem motor não adianta nada. Então coloca aí para a tua prova que o motor é o sistema operacional, essa primeira parte, esse primeiro software que tem que ser instalado, tá? Então, vamos lá. É um programa, como eu falei, que gerencia os recursos do nosso computador, preparando para a operação do usuário. Você tem que sempre pontuar o seguinte, ó, aqui embaixo, né, na cadeia, eu vou ter aqui, ó, o hardware, né, que é exatamente a parte física.
tudo aquilo que é tocável dentro do meu sistema computacional, tudo aquilo que eu pego, que você pega, é chamado de hardware, né? E aí, na aula de hardware, nós também detalhamos, né, como que as bancas, elas costumam cobrar questões relacionadas a hardware, processadores, memórias, né, principais, memórias secundárias e por aí vai, tá? Dispositivos de entrada e saída são pontos, né, que são cobrados aqui na aula de hardware. Mas só que esse hardware aqui, ele trabalha com uma linguagem que nós chamamos de linguagem de baixo nível. O hardware, ele vai receber pulsos elétricos, então ele vai trabalhar com o famoso código binário. Ele só vai entender 0 e 1, tá? Aonde tem energia, onde não tem energia. Então, o hardware, ele fala assim, mas tem um detalhe importante. É exatamente no hardware que nós temos o processador. Quem é o processador? O cérebro de todo o equipamento computacional. Então, é exatamente na parte de hardware que nós vamos ter os cálculos, as comparações lógicas, o processamento das informações. É importantíssimo a existência do hardware, é ele que processa, é ele que vai exatamente, né, calcular, formular ali a parte do texto e trazer a resposta através de algum programa na tela do usuário. Então, nós precisamos de algum programa que entre aqui, ó. Entre aonde, professora? Entre o hardware e o usuário, porque aqui na cadeia da parte de cima, o usuário, ele vai estar aqui, ó, sempre emitindo comandos e esperando que esses comandos torne para ele ali como resposta. Então, ele vai emitir comandos através de um mouse, através de um teclado, se estiver usando, né, uma tela sensível ao toque, através do seu toque, mas vai estar esperando o resultado que vem da onde? Exatamente do hardware. Então, nesse meio termo entre hardware e usuário, nós precisamos de um sistema principal, nós precisamos de um programa que esteja nessa comunicação usuário e hardware, que entenda o hardware. E aí é colocado, né, um software de sistema, ou também chamado de um software básico, no nosso caso aqui classificado como um sistema operacional. Então entra aqui exatamente o sistema operacional. E esse que nós estamos trabalhando hoje é o senhor Linux, tá? Linux vai entrar aqui para poder estar atuando, né, conversando com o hardware, recebendo o processamento que o hardware vai estar efetuando e trazendo a resposta, né, ali na tela do usuário, tá? Então, é basicamente esse esqueminha aqui, tá? Qual é a função, então, do Linux? Muitas pessoas podem se enganar achando que o Linux é um sistema apenas de tela preta. Não, querido. O Linux, assim como o Windows, ele tem, sim, um shell orientado para poder trabalhar com comandos, com linhas de comandos, como também ele tem um shell orientado para poder trabalhar exatamente com uma interface gráfica. Então, o Linux, assim como o Windows, também possui área de trabalho, também possui barra de tarefas, também possui Linux, como também pode ser usado, né, para ser executado através de comandos, tá? E a base de todo o sistema operacional, a função de todo o sistema operacional é gerenciar todos os recursos. Então, aqui tá, ó, gerencia as memórias, gerencia os processos, tarefas que são executadas, gerencia as entradas e saídas, e ele é a base para as demais instalações. Então, após a instalação de um sistema operacional, no caso aqui do Linux, você pode instalar qualquer outro programa, né, dentro do seu computador, dentro do seu equipamento computacional. Então, essa aqui é a nossa introdução, tá, meu querido? Introduzindo aqui para vocês, né, o conceito de quem é o senhor Linux, tá? Começamos pontuando que ele tem um dono, que é o seu Linus Torvalds, né, que foi o criador, que veio através, a base dele veio do Unix, né? E foi criado numa linguagem C. Então, vamos lá. Pontuando aqui, né? Para a gente poder aprofundar. Como todo software livre, né? O Linux, ele vai ter as 4 leis de liberdade regente dentro da sua licença, tá? Também é pontos que nós falamos bastante lá na aula de software, tá? Que é só uma pincelada para poder entrarmos efetivamente no que é cobrado do Linux. Então, ele tem lá, ó, né, a lei de liberdade que ele permite que ele pode ser copiado, usado, modificado e redistribuído, tá? Ele também é um sistema multiusuário, quer dizer, várias contas de usuários podem, né, ser ali utilizadas dentro, né, de um servidor que tenha, né, o sistema operacional Linux. Ele também, né, como o Windows, né, ele é multitarefas, quer dizer, a possibilidade de trabalhar com várias tarefas simultaneamente, nós temos aí dentro do sistema operacional Linux, de igual maneira nós vimos dentro do sistema operacional, né, também o Windows, tá? Ele é multiplataforma, isso quer dizer, ele
tem também, né, Linux em 32 bits e Linux em 64 bits. Lembrando, né, que essa capacidade de 32 bits para 64 bits vem junto com os processadores, né, que também vão trabalhar assim. Qual é essa diferença de 32 para 64 bits? Os sistemas de 64 bits gerenciam a capacidade total da memória RAM, como por exemplo, né, vamos botar um exemplo aqui, você comprou um computador e colocou nesse computador de RAM, né, exatamente 16 GB de RAM, ok? E aí o que acontece? Se você estiver usando um sistema de 32 bits, né, essa capacidade total não vai ser lida por esse sistema. Porque os sistemas de 32 bits, né, a arquitetura de sistema de 32 bits só lê até 4 GB de memória. Então, você estaria perdendo aí 8 GB de memória, mesmo tendo essa memória instalada, albergada na sua placa-mãe, e ela não teria utilidade, porque você estaria usando uma arquitetura de sistema, né, com 32 bits. Então, nós hoje trabalhamos com 64 bits, que irá ler toda a capacidade total da memória que você verdadeiramente tem ali instalada na sua parte de hardware, tá ok? Então vamos lá, 64 bits e 32 bits também encontramos aí, né, nas distro Linux, tá? Linux, né, então nós vamos ter o termo chamado de distro, que daqui a pouquinho você vai entender melhor o que seria uma distro Linux, tá ok? Linux, assim como o Windows, também é multiprocessador, isso quer dizer que ele vai permitir o uso de um processador no mesmo computador e assim, conforme, né, você tem que entender o seguinte, ó, quando é multitarefas, é o detalhe aqui, ó. Quando a banca fala bem assim, ó, é um sistema multitarefa, o que ela está querendo dizer? Que aqui dentro do seu gabinete você vai ter um processador, esse processador, ele vai poder trabalhar com várias tarefas abertas simultaneamente, aqui o Word, aqui o Excel, aqui, né, o Google Chrome, aqui um joguinho, então, ó, várias tarefas sendo, né, executadas por este processador. Então, nós falamos que esse sistema é um sistema, né, multitarefas, porque um processador dá conta, né, de estar trabalhando ali simultaneamente com várias tarefas. E como o Linux, ele é um sistema operacional, então ele é o programa responsável por gerenciar tudo, então ele também tem que gerenciar a memória, tem que gerenciar o processador, então ele está aqui, ó, por trás, gerenciando exatamente esse processador, e esse processador tem várias tarefas abertas, né, simultaneamente sendo processadas ali. Então isso aqui quer dizer que é um sistema multitarefas. E o que seria um sistema, né, que nós falamos também, né, multiprocessador? Aí é diferente. Aí é a capacidade do sistema operacional de poder estar lendo, né, e ali gerenciando vários processadores. Vamos supor que aqui eu tenho um processador, 2 processadores, e cada processador desse vai estar ali, ó, com várias tarefas simultaneamente, né, em execução. Então, o Linux, esse sistema operacional, assim como o Windows, também pode gerenciar vários processadores que estiver dentro de um dispositivo computacional. Então, aqui, ó, um multiprocessador permite o uso de mais de um processador no mesmo computador. E quem vai ser o gerente? Quem vai gerenciar isso tudo? O senhor Linux. Então, o Linux vai fazer esse papel, assim como o Windows também desenvolve esse papel de ser um sistema operacional de multiprocessamento ou multiprocessador, como nós estamos pontuando aqui nesse slide, tá? Agora vem uma diferença, né? Duas, né? No caso, a primeira que eu falei foi que o Linux, ele é um sistema, né, considerado como um software livre, quer dizer, código-fonte aberto. O Windows é proprietário, código-fonte fechado. E agora a outra diferença é que o senhor Linux, ele é case sensitive, tá? Então o Linux, ele faz a diferença de letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, por exemplo, olha, um arquivo assim, ó, com esse nome aqui, ó, arquivo no Windows.txt, se você coloca aqui, ó, arquivo, né, .txt no Windows, para o Windows é a mesma coisa, para o Linux não, é diferente, porque o Linux ele faz essa diferenciação entre letras maiúsculas e letras minúsculas, tá? Então, por ele ser case sensitive, você pode criar vários arquivos aparentemente com o mesmo nome, só colocando, né, alguma letra ali no meio maiúscula ou alguma letra ali minúscula, porque ele é case sensitive, tá ok? Vamos lá. Então, conhecendo um pouco mais, tá?
Agora, nós também sabemos que, né, como todo programa, ele tem que ter uma licença. E é onde entra aqui a licença do Linux, né, que vai abordar exatamente as 4 leis de liberdade. Que licença é essa? É a GPL GNU. Então, o Linux trabalha com a licença de uso chamada de GPL GNU, uma licença pública geral, que permite que os programas sejam distribuídos e reaproveitados, mantendo, porém, os direitos do autor de forma a não permitir que essa informação seja usada de maneira que limite as liberdades originais. Então, exatamente nessa parte da licença é que nós vamos encontrar, né, o Czinho invertido que representa, né, o copyleft, tá? Essa cláusula na licença GPL GNU visa garantir que você e eu podemos pegar, né, exatamente o Linux, podemos copiar, podemos modificar, podemos redistribuir, mas temos ali esta cláusula que fala, você pode fazer tudo isso nas leis de liberdade, porém, você não pode transformar esse código que está em aberto em um código fechado. Exatamente por essa cláusula que existe aqui, ó, na licença de uso do Linux chamado de GPL GNU. Então, o copyleft, essa cláusula, ela visa garantir que você não pode fechar o código-fonte. Você não pode pegar um código-fonte aberto e transformar em um código-fonte fechado, ok? Então, vamos lá. Outra opção que nós temos aqui, né, como característica do Linux, visando aí, né, uma prova que traga aí análise de assertiva, né, uma prova bem conceitual, é podermos identificar que o Linux é um sistema operacional monolítico. Isso quer dizer que o Linux ele possui apenas um kernel. E o kernel é o núcleo de programação que é responsável pelos processos, pelas tarefas, né? É aquela parte que está ali conversando com o hardware e fazendo todo o procedimento, todos os processos acontecerem dentro do seu sistema computacional. Então, ó, nós temos apenas um kernel, tá? Tanto na estrutura do Windows como na estrutura do Linux, tá ok? E esse kernel que é considerado como motor, considerado como a vida que nós temos ali dentro do sistema operacional, é único. Por isso que o Linux é um sistema operacional chamado de monolítico. Vamos lá, vamos avançando aqui, tá? E aí chegamos nelas. Nelas quem? Nas 4 leis de liberdade que rezam ali o contrato, a licença GPL GNU, através, né, da cláusula do copyleft. Então vamos lá? Ó, vamos lá, hein? Primeiro, foca aí na tela, a liberdade 0, tá? Então, ó, as liberdades não começam pelo número 1, ela começa pelo número 0. A liberdade 0, ela traz a seguinte permissão, olha, você acabou de adquirir um programa que é um software livre, que tem código-fonte aberto. Você pode pegar esse programa e executar esse programa para qualquer propósito. Como assim, professora? Né? Se a gente comparar a licença que a gente tem do sistema operacional Windows, nós vamos entender o seguinte: se eu tiro uma licença do Windows para usar numa empresa, eu só posso usar na empresa. Se eu tiro a licença do Windows para usar dentro de casa, eu só posso usar dentro de casa. Se eu sou estudante, eu vou ter uma licença para estudante, eu não posso usar em outro local que não seja na minha base de estudo, porque o Windows é um sistema, né, com limites, muitas regras e poucas liberdades. Agora, se você está usando um sistema que tem a licença GPL GNU, que é de software livres, então você pode executar. Eu posso pegar e instalar o Linux aqui, exatamente no estúdio, com essa licença, eu posso instalar na minha empresa com a mesma licença, eu posso instalar dentro da minha casa para a parte educacional com a mesma licença. Então, você tem a liberdade de executar esse programa para qualquer propósito, ok? Vamos lá. A liberdade 1, ela fala o seguinte, olha, agora você também pode estudar. Por ele ter, o requisito para que eu possa, né, o pré-requisito ali, né, para que eu possa estar estudando. Como que o cara criou aquela lixeira que fica transparente? Se eu estou fazendo programação, é interessante. Como que a barra de tarefas, que programação foi usada naquela barra de tarefas para que ela possa ficar na parte inferior, ela possa ficar na parte superior? É bem interessante. Então, para isso, para que eu possa entender a receita do bolo, né, e eu possa estudar, qual é o pré-requisito? É que o código-fonte esteja aberto. Então, a liberdade 1, ela permite que cada usuário Linux ele possa estudar
como que foi feita aquela programação dentro do sistema operacional Linux, ok? A liberdade 2, né, é a liberdade de redistribuir. Então, eu começo com a possibilidade de executar o sistema para qualquer fim. Eu posso estudar o meu sistema e eu posso também redistribuir. Então, esse negócio, né, peguei, montei, como é um código-fonte aberto, né, e como programadores, o que nós podemos fazer? Melhorias. Então, se eu faço uma melhoria nesse sistema, eu posso compartilhar a minha melhoria, aquilo que eu modifiquei e jogar aí para que as outras pessoas também usufruam daquilo que eu modifiquei dentro de uma base, dentro de um sistema operacional, como no caso de um Linux, dentro de um software livre, tá ok? Então, eu tenho, né, a liberdade de poder redistribuir. E aí, gente, quando a gente vai redistribuir, tá ok? A gente pode cobrar. Então, assim, o Linux hoje é distribuído para os usuários de forma gratuita, né? É aquela ideia, né? Um ajudando o outro, né? A filosofia, né? Que veio ali para os software livres, né? Vamos ajudar, vamos participar. Todos os programadores podem melhorar, fazer melhorias, ajudar o próximo. Essa é a filosofia, tá? Mas nada me impede de cobrar. Poxa, eu programei horas e horas, né? Fiz melhoria. Então, eu vou pegar essa distro Linux agora, vou colocar ela com o nome de Luciana, botar aqui o nome de Lu, e vou cobrar R$10. Por que você está cobrando R$10? Porque a que estava lá na internet não tem as melhorias da que eu coloquei agora com o nome de Lu. Então, se você quiser adquirir, eu vou te passar essa nova distro por um valor de R$10, simbolicamente. Então, o que eu quero pontuar para vocês? É de graça? É. O Linux hoje para usuários de casa é gratuito? É. Mas se alguém quiser, né, criar uma distro e colocar um valor, nada impede, tá bom? Liberdade 3, que é a liberdade para melhorar o programa. Então, chegamos aqui no ponto, né, da terceira liberdade que eu já pontuei. Eu pego, modifico, melhoro e posso fazer a minha redistribuição, tá ok? E também, meu aluno, tá? Nessa liberdade 3, né, é essencial que a gente tenha um acesso, tá, ao código-fonte. Então, é essencial que a gente tenha um acesso também ao código-fonte. Então, tanto a liberdade 1 como a liberdade 3, né, para que eu possa melhorar ou para que eu possa estudar, né, esse software livre, eu preciso ter acesso ao código-fonte, tá? Então, lembrando aqui, da cláusula que nós temos na licença, né, GPL GNU, que é exatamente o copyleft, né, que permite que você faça tudo isso, mas proíbe que você feche o código-fonte, né? Mantendo aí as 4 leis de liberdade. Então, vamos lá, pontuando mais uma aqui, Bem, assim como o sistema operacional Windows, tá? Eu estou fazendo essa comparação para que não fique difícil, né, o teu conhecimento no Linux, tá ok? Então, estou fazendo essa comparação para que você sempre pontue o Linux, né, visando o funcionamento do seu Windows, porque muitos, né, dos candidatos da prova nunca tiveram contato com o Linux. Então, vamos pontuando assim para que você tenha uma visão bem aberta, né, sobre como que funciona o Linux e como que funciona o Windows. Lá no Windows, eu também preciso de uma parte do Windows, né? Por ser sistema, gente, você tem que lembrar que sistema é um conjunto de elementos. Então, eu vou ter aqui vários elementos para compor aqui, né, o Linux, assim como nós vimos também com o Windows, tá ok? Então, uma parte, né, uma parte do Linux e uma parte do Windows se chama sistema de arquivo. É exatamente essa parte aqui, que vai ser usada no ato de uma formatação de um disco fixo ou de um disco removível, uma mídia removível, né, que nós vamos ter que colocar, né, nessa parte da formatação que nós chamamos uma parte da formatação, né, lógica, nós vamos ter que colocar algum sistema para poder fazer o quê? Colocar em ordem ali, né, preparar o terreno ali para que eu e você possamos armazenar ou instalar conteúdos, tá ok? Então, o sistema de arquivo que o Linux usa é esses caras aqui, EX3, EXT4, o Razer FS, o XFS, tá? Aonde também, como o NTFS é do Windows, tá? Então, onde também, né, o NTFS, né, tem a tecnologia de journaling. O que é a tecnologia de journaling, né? Que permite que eu e você possamos recuperar um sistema após um desastre no disco, porque é tolerante a falhas, tá? Então, nós temos aqui para Linux, quais os sistemas de arquivos do Linux?
XT3, XT4, Razer FS, XFS são aquela parte, né, do Linux que vai fazer o quê? Preparar a unidade do disco para que eu e você possamos, assim, instalar, fazer ali, né, armazenar as nossas informações, né, e assim o sistema também consiga ter o acesso e o controle das mídias que nós usamos dentro dos nossos computadores. Vamos lá, tá? E esse sistema de arquivo do Linux, né, ele vai falar para mim e para você que, no máximo, nós vamos ter aí 255 caracteres formando os nomes dos arquivos e diretório. E aí o importante aqui é frisar o seguinte, se aparecer um nome de arquivo assim, ó, ponto, prova, IASIS, um exemplo, ponto .txt, tá? Esse ponto aqui, ó, quando você está visualizando, né, dentro lá da parte do gerenciador de arquivos e pastas, ou você está visualizando também em um terminal de comando, se aparecer esse ponto aqui, ó, antes, tá, do nome do arquivo, indica que aquele arquivo ele está com, né, o atributo de oculto. Tá? Dentro do sistema operacional Windows, né, quando a gente aplica o atributo de oculto, né, por padrão, o arquivo ele some ali da nossa visualização. Mas você pode, né, ativar pelo explorador de arquivos do Windows, que lá tem o nome de explorador de arquivo. No Linux aqui nós vamos ter outros nomes, né, para o gerente, o gerenciador de arquivos e pastas, tá, como Nautilus, como Conqueror, são nomes bem diferentes, tá, do sistema operacional Windows. Então, dentro do Linux, para que você identifique que um arquivo, ele está com o atributo de oculto, então nós temos aqui um ponto antes do nome, tá? E o único caractere que não é aceito, tá bom? Dentro do sistema Linux é a barra. Por quê, professora? Porque lá na frente, na estrutura de pastas, nós vamos ver que a barra, tá? A barra, né? Ela vai representar a estrutura raiz. A estrutura raiz dentro do Linux é representado pela barra. Então, nome de arquivos e diretórios não pode ter esse único caractere bem diferente do sistema operacional Windows, né? Que nós temos lá aquele famoso bonequinho que visa, né, fazer com que cada candidato lembre, né, de quais são os caracteres que não são aceitos dentro do Windows. Então, no Linux, você vai levar para a prova isso. Olha, ele aceita até 255 caracteres para o nome da pasta ou para o nome dos seus arquivos, tá ok? Se aparecer um ponto antes do nome do arquivo, é porque aquele arquivo está com atributo de oculto. E o único caractere que não é aceito para que você e eu coloquemos em nome de arquivos e pasta no sistema, né, operacional Linux é exatamente a barra normal. Bora lá, bora lá. Bora lá entender um pouco aqui da sua estrutura, da sua parte estrutural. Então, aqui, ó, é a parte estrutural, né, do senhor Linux, tá? De igual forma, nós vimos também na aula de Windows e aperfeiçoamos muito, né, essa parte dentro da aula de software, tá? Dentro da aula de software, nós temos esse conteúdo bem mais aprofundado falando sobre, né, sistemas operacionais. Então, vamos lá na generalização, tá? Aqui eu estou falando do Linux. Então, o que que ocorre, ó? Como eu botei o esqueleto, nós temos o hardware, olha aí para a tela, né? Nós vamos ter aqui o kernel, né? Que é exatamente, né, o núcleo de programação, a parte principal. Leva para a prova o seguinte, meu aluno, olha, em um carro eu tenho, né, toda aquela parte, né, da carcaça daquele carro ali, portas, né, toda aquela parte, né, bonita, visual, bancos, eu tenho volante, eu tenho acelerador, eu tenho a caixa, o câmbio de marcha, tá ok? Mas tudo isso só funciona se tiver quem? O motor. Então, não adianta eu ter toda a beleza externa se eu não tiver um motor dentro do meu carro. Então, aqui, ó, o kernel, ele vai representar esta parte, o motor dos sistemas operacionais. Por isso que nós temos apenas um núcleo e ele é chamado, né, sistemas operacionais Linux é chamado de sistema monolítico, porque ele possui apenas um kernel. Mas é o kernel que faz o carro funcionar, meu aluno. É o kernel que faz o sistema funcionar, é o kernel que processa, que tem ali os processamentos dos processos, das tarefas, né? É o kernel que conversa com o hardware. Então, essa parte é importantíssima, né? Dentro dos sistemas operacionais e no caso aqui do Linux. E aí, acima, nós vamos ter um tal de shell. Quem é o shell? O shell é um interpretador de comandos. Presta atenção comigo aqui, olha. O usuário ele vai enviar comandos
para dentro da sua máquina. Ok, ele pode enviar esse comando através de uma linha de programação, através de texto, então o shell vai estar orientado aqui, ó, para um terminal de comandos. E o shell vai receber os comandos via texto e vai passar para o kernel, que vai passar para o hardware, que vai fazer o processamento e vai subir tudo novamente e aparecer na tela ali, né, do usuário. Ou você pode usar o sistema operacional com uma interface gráfica, que nós chamamos de GUI. Então, quando trabalhamos com interface gráfica, nós vamos para o clique. Eu dou um clique, eu dou 2 cliques, eu seleciono e aí vai estar tudo visual. Então, a entrada para que haja o processamento, ela pode ser através de comandos. Então, o shell vai estar orientado, né, para receber através de uma linha de texto, ou através ali de uma interface gráfica, tá ok? E aí, ó, vai ficar a critério, né, de como o usuário vai escolher trabalhar naquele momento. Então, essa aqui é a parte estrutural do Linux, tá? Nós temos um kernel, que é o núcleo da programação, nós temos um shell orientado para receber, né, os comandos através de um terminal de comando, tela preta, comandos ali na tela, e aí vai sendo, né, repassado para que o hardware processe e emita a resposta, ou você pode, né, através de um shell, enviar comandos por uma interface gráfica. Aí você está trabalhando com a GUI. Só que aqui vai bater a diferença, tá? Qual a diferença? Nós temos nomes para interface gráfica no Linux e nós temos nomes, né, para terminal de comando dentro do Linux, tá ok? Então, ó, se a banca, né, trouxer para vocês nomes como Burn Shell, Bash, CSH, tá? TCSH, KSH, ZSH, esse aqui, ó, é o shell, ou melhor dizendo, terminais de comandos no Linux. Então, você vai estar trabalhando em modo texto. Sendo que o mais famosinho é o Bash. Lá no Windows, você vai lembrar que nós temos o famoso e antigo prompt de comando, né? O CMD. Quando, né, um técnico ele vai chegar para consertar um computador, ele vai usar sempre o modo texto, porque ali nós vamos ter configurações avançadas e é o melhor local para se configurar, né, um sistema computacional. Então, quando o técnico ele chega, ele usa o prompt de comando. Hoje, no Windows, nós também temos, né, o terminal de comando chamado de PowerShell, desde a versão 10. Mas isso é o Windows, professora? Sim. Então, quando a banca ela falar quem é o terminal de comando Linux? Aí tu vai lembrar, tem o Bash, tem os outros, né, que eu citei aqui, o SH, tem o CSH, né, mas o mais famoso dos terminais de comandos para trabalhar com o shell, que irá receber os comandos em forma de texto, em linhas de comandos, nós vamos ter aí o nome do Bash, tá? Em relação à interface gráfica, a Microsoft também tem os nomes para sua interface gráfica, a Aero, né? Ela já teve a Metro, tá? Então, tem também os nomes, não é cobrado, né? O Windows ele é muito cobrado nas questões de concurso com a sua execução, já o Linux no seu conceito. Então, quando nós estamos criando, né, uma distro, você vai entender comigo daqui a pouquinho o que é distro, tá? Quando nós estamos criando uma distro Linux, nós vamos montando peça. Nós vamos colocar, né, a programação Linux dentro do nosso CD, depois nós vamos ter que colocar outras peças para forchar o CD. E aí o que ocorre? Eu tenho que escolher. O meu Linux vai trabalhar, né, também recebendo comandos através de uma interface gráfica. Mas qual interface gráfica? Por ser um software livre, já existe várias interfaces gráficas criadas no mercado que eu e você podemos pegar a programação e colocar na nossa distro Linux. E aí os nomes das mais famosas são GNOME, KDE, Backbox, XFCE, LXD e por aí vai. Mas essas três aqui, ó, eu quero que você lembre, tá? Então nós temos, ó, GNOME como uma interface gráfica. Nós temos KDE e temos Backbox. Para ficar fácil de você lembrar, ó, você pode perguntar assim, ó, cadê GNOME? Tá no Backbox. Então, cadê GNOME e Backbox são nomes de interface gráficas. Como assim, professora? Vamos lá, ó. Aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui, ó, uma GUI, uma interface gráfica, usando exatamente a KDE. Então, o que ocorre aqui? Ó? Tu vai olhar para a tela aí, tu vai falar, ó, tem área de trabalho, sim. Tem barra de tarefas, sim. Olha, tem um menuzinho aqui principal também, sim. Então, essa interface gráfica,
parece muito, né, com o nosso Windows, ela numa programação Linux, numa distro Linux, é chamada de KDE, tá? Aí nós temos aqui a GNOME, ó, também uma outra interface gráfica. Você pode observar, então, ó, pela nossa tela aí, ó, que o Linux também tem ícones, o Linux também tem calculadora, o Linux tem aqui, ó, né, a sua parte de interface gráfica. Então, o shell orientado agora para receber comandos, né, nessa instalação, nessa distro, está usando GNOME como interface gráfica. E nós também temos aqui, ó, a Backbox. Aí tá aqui na parte de cima, a barrinha de tarefas. Nós temos aqui, ó, também ícones, né? Mas são interfaces gráficas criadas por programadores diferentes e que pode ser utilizada dentro das distro Linux, tá? E em relação, né, ao nosso terminal de comando, ó, aí tem a tela para vocês poderem ver, ó, o Bash. Ó, o Bash atuando, ó. Então agora eu tenho linhas de comandos, tá? Para que eu possa efetuar a introdução dos comandos que serão executados dentro daquele sistema computacional. Então, quando nós estamos trabalhando, né, com um shell orientado para receber linhas de comando, você vai ter que ter aqui, ó, um console chamado de bash, para que ele possa, assim, receber as suas informações. Aí vai descendo, o kernel passou para o hardware processou, e a resposta aparece aqui na nossa tela, tá? Então, temos aí essas duas visualizações. Quanta coisa, né, meu aluno? Nós aprendemos, né, nessa primeira parte aqui de Linux. Olha, nós começamos falando, né, de quem era o Linux, né, a sua história, começamos falando da sua criação. Então o Linux, ele é criado, ele foi baseado no Unix, quem criou ele, quem pegou, né, que fez esse molde foi o seu Linus Torvalds, daí gerou o Linux, foi programado na linguagem C, aprendemos o seu conceito como um software livre, né, como sistema operacional, as suas funções, visualizamos, né, as leis de liberdade, as características, ele é um sistema operacional do tipo multitarefas, do tipo multiprocessador, do tipo multiusuário, aprendemos essa parte também, tá? Também aprendemos que a licença que rege, né, o Linux é chamada GPL GNU, e aí também observamos, né, aquela cláusula, o copyleft, né, que visa garantir que, né, pode usar, pode copiar, pode modificar, pode redistribuir, só não pode fechar o código-fonte, né? Deixando assim as 4 leis de liberdade para que outras pessoas também possam usufruir daquilo que você alterou e possa também estudar aquilo que você modificou, né, naquela distro em questão que você está criando, tá? Aprendemos que o Linux tem sistema de arquivos e o sistema de arquivo no Linux é chamado de ST3, ST4, o Razer, né? São os principais sistemas de arquivos que nós temos. Quem são o sistema de arquivo? É aquela parte do sistema operacional que tem a função de preparar as unidades de disco para que a gente possa armazenar conteúdo, né? Aprendemos que o Linux permite, né, que cada nome de pasta e arquivo possa conter 250 caracteres e o único caractere que não pode é a barra, porque a barra, nós vamos falar na próximo capítulo da nossa aula aí, né, que essa barra, né, ela representa a unidade raiz do Linux. E aí, fechamos aqui com a sua parte estrutural, né? Falando de kernel, falando de shell, falando aí da parte, né, da interface gráfica, um shell orientado para interface gráfica ou para um terminal de comandos, e visualizamos também os nomes, né? Tanto da parte, né, de terminais de comando, como também para a interface gráfica. E com isso nós vamos fechar esse primeiro bloco, tá, meu aluno? Fechamos aqui esse primeiro bloco e daqui a pouquinho nós vamos dar sequência aí para o próximo bloco. Ok? Um abraço, toma aquela água, revise e daqui a pouco mais informações de Linux para vocês.